gente? A gente está começando mais um UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O UFMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG, coordenado por mim, Carol Vimieiro, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os atletas do CTE que ganharam medalhas em campeonatos internacionais recentemente. Vamos falar também do novo projeto de extensão, que é focado em atividades físicas para universitários com deficiência. A gente vai falar também do projeto de extensão Body Balance, que está com inscrições abertas. E a gente vai falar também dos resultados do Inter UFMG do último final de semana. Antes da gente começar, vou pedir para vocês se apresentarem. JP, por favor. Olá, eu sou o JP, eu sou bolsista aqui no Coletivo Marta e sou estudante de jornalismo, estou no 7º período aqui na UFMG. Olivia. Oi, eu sou a Olivia Pilar, sou doutoranda aqui em Comunicação Social na UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Então vamos começar, gente. Vamos falar aí dos campeonatos que os atletas do CTE disputaram recentemente. Foi a Carolina Moura e o Thiago Lemes, né? Conta um pouquinho pra gente, Olivia. Isso mesmo, muito legal. A Carolina Moura, ela repetiu o feito dela nas Paralimpíadas de Paris. Ela conquistou o ouro na categoria de 65 quilos na President's Cup de Para Taekwondo da Ásia. O evento aconteceu no dia 25 de abril em Taiwan, na China. Ela competiu a final contra a francesa Diallo, ganhando por 2 rounds a 0, que foi a mesma final das Olimpíadas de Paris. Então, curioso e uma certa freguesia aí. E além da medalha da Carol, a equipe da Seleção Brasileira de Para Taekwondo, ela conquistou mais 3 medalhas, né? De bronze com a Maria Eduarda e de prata com a Débora Menezes e a Silvana Fernandes. Já o Thiago Lemes, ele também é atleta do CTE na modalidade de atletismo. Ele foi campeão do Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo na modalidade de revezamento 4 por 400 metros misto. O Thiago é treinado pela Roberta Braz, a gente até comentou sobre ele há algumas semanas aqui no FBG Esportes também. E o campeonato aconteceu em Mar del Plata, na Argentina, entre os dias 25 e 27 de abril. Dois atletas aí de destaque, né, do CTE e Sim. que estão trazendo aí, né, medalhas de competições internacionais. Vamos agora falar um pouquinho desse projeto de extensão, JP, Programa de Atividade Física para Universitários com Deficiência. A gente tem falado de vários projetos de extensão aqui no podcast, e esse é um projeto, né, que a gente ainda não falou. Conta pra gente um pouco aí como que ele funciona. Com certeza. Bom, o Departamento de Esportes da UFMG anunciou um novo projeto de extensão, o Programa de Atividade Física para Universitários com Deficiência. E esse é um projeto que busca, né, assim como o nome já diz na sua essência, trazer acessibilidade, trazer inclusão para essas pessoas por meio do treinamento funcional adaptado. A gente que chegou a comentar aqui algumas vezes que a gente não tem muitas modalidades para as pessoas que são PCDs aqui, as atléticas também não têm como, então assim, é muito legal, né? Saber, ver isso, ver que a UFMG está se importando, está olhando para essas pessoas, está trazendo visibilidade para isso, até para a causa, né, deles. E os locais de realização das atividades são no CEL e na EFETO, nas tardes de segunda à quinta-feira. As inscrições elas estão abertas por meio de um formulário que pode ser encontrado no perfil do Departamento de Esportes e o projeto é coordenado pela professora doutora Natália Rezende, do Departamento de Esportes. Quaisquer dúvidas elas serão respondidas e atendidas pelo e-mail nmr@ufmg.br. Você que tiver interesse, a gente vai postar uma notícia sobre esse programa no site da Revista Marta. Pode entrar lá também que você consegue os detalhes do perfil do Departamento de Esportes no Instagram e também o acesso para o formulário que tem que ser preenchido. Vamos falar agora de um outro projeto de extensão, né, Olivia? Que é o projeto Body Balance, também na Efeto. Conta pra gente os detalhes aí desse projeto. A gente sempre fala muito da EFET, né? Assim, desde o último dia 24, a Escola de Educação Física e Terapia Ocupacional da UFMG, que é a EFETO, abriu as inscrições para o projeto de extensão Body Balance. As práticas serão realizadas nas salas de dança da EFETO e são coordenadas pelo Gustavo Pereira Cortes. O pagamento ele vai variar de acordo com o desejo de quem se interessar pela atividade. Uma vez por semana é R$ 60 e 2 vezes é R$ 100, sempre às quartas, 5h30 às 6h30, ou aos sábados, de 9 às 10 da manhã. Uma exceção são os discentes com comprovação de vínculo com a FUNP, que ficarão com 10% das vagas oferecidas.
O curso se destina tanto à comunidade interna quanto à externa e buscaria os fundamentos do Tai Chi, Yoga e Pilates, que seria essa atividade fitness do Body Balance. Para mais informações, ou se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo e-mail projetos3@fep.com.br ou pelo telefone 31 3409 2071. E aí, novamente, a gente também vai postar lá no site da Revista Marta a notícia com os detalhes. Esse projeto que é coordenado pelo Gustavo Cortez, professor da EFETO. Vamos falar agora da última rodada do Inter UFMG, JP. A gente teve várias disputas aí, né, nesse final de semana último do feriado, né? Conta pra gente aí os resultados. Claro, claro. As rodadas do Inter UFMG que aconteceram no último final de semana, do dia 3 e 4 de maio, a gente teve a terceira semana, para alguns segunda rodada, para algumas modalidades terceira rodada das modalidades coletivas. Então a gente teve handball, a gente teve vôlei, futebol, futsal, vôlei e basquete e fute-mesa e futebol de campo. E a gente vai começar fazendo uma ronda aqui pelo handball. O handball que foi marcado por uma rodada com placares muito mistos. A gente teve no masculino o Grifo vencendo por 28-13, né? A vitória que sagrou a classificação do Grifo. A gente teve diversas equipes que já foram classificadas também, algumas infelizmente eliminadas. Então, com essa vitória, o Grifo se sagrou campeão ali do grupo dele, foi para a fase final e provavelmente vai se classificar como o melhor colocado. O único time que pode acabar alcançando a liderança ali do Grifo é a Vetusta, mas ele vai precisar vencer a partida com mais de 31 bolas de diferença, então assim, meio improvável que isso aconteça. A Vetusta que enfrenta a Aleb na próxima rodada. E a Fafiche, que também tá jogando, tá aguardando por uma vitória da Saúde ou por uma vitória do Direito sobre a Face para garantir ao menos a melhor segunda colocação e conseguir acessar as semifinais. Já nas semifinais, no feminino, perdão, a gente teve 3 jogos, a gente teve a Medusa perdendo de 5-20 para Efeto, a gente teve a Profeta, que é a Associação Atlética da Escola de Arquitetura e Design, ganhando de 21-10 com a Vetusta, e a gente teve o jogo entre Grifo e Bio, que acabou 26-15 para o Grifo. E esse jogo a gente destaca muito a Eduarda Checon do Grifo, que marcou 10 bolas no jogo, então assim, ela marcou muita coisa. Também no jogo antigo do Profeta e do Direito, a Fernanda Pereira também marcou 10 bolas para a IAD, marcou quase a metade dos gols da equipe, o que é muita coisa. Ambas estão disputando ali a artilharia do campeonato. E com isso, a Efeto e a ED se classificaram como líderes nos seus grupos, então já avançaram para as semifinais. Enquanto isso, a Saúde e a Vetusta se classificaram como segundos colocados. A indecisão agora fica ali no grupo 2, onde o Grifo está classificado, mas ainda pode perder a liderança para a Fafiche ou para o Odonto. E nos demais grupos também. Aí agora a gente vai um pouco para o futsal. O futsal que o destaque nesse final de semana foi a goleada da Leb sobre a Odonto e um jogaço entre Efeto e Sex, assim, jogo muito acirrado, ambos do grupo 1. Os demais grupos, o 2 e o 3, tem pouquíssimos jogos, a gente tem só um jogo ainda que aconteceu. A gente teve a Leb ganhando de 6-0 da Odonto e a gente teve o Hércules empatando em 3-3 com o Essex. E já no feminino que conta com 10 equipes, quase todos os times ainda têm chance de se classificar, então assim, nos próximos 2 finais de semana vão ser muito agitados e quase todas as equipes, quase todas as atléticas estão pleiteando aí a vagas para a próxima fase. Mas infelizmente a única eliminada que a gente teve até agora foi a FAB, que é a Medusa, que é a de biomedicina, Atlética de Biomedicina, que ela que teve 3 derrotas em 3 jogos. A gente teve 2 jogos, que foi o Hércules ganhando de 12-1 da Medusa, esse é o jogo que garantiu a classificação do Efeto e a eliminação da Medusa. E a gente também teve Bio e Sex que empataram em 2-2, as duas equipes que ainda brigam por vaga. E agora no vôlei, no masculino, a gente teve 2 jogos que acabaram 2-0, mas foram muito acirrados, assim. Vale lembrar que no vôlei masculino a gente tem 13 atléticas, são 4 grupos, e dentre esses se classificam os 4 melhores de cada chave e os 2 melhores segundos colocados gerais. E aí os 2 melhores gerais vão direto para semis, enquanto os outros 4 se enfrentam ali numa espécie de quartas de final para chegar na semi e aí chegar ao desfecho do campeonato.
A gente teve o Grifo vencendo por 2-0 a Face, e a gente teve o Sex vencendo por 2-0 a Medusa. E no feminino, nós temos 2 grupos de 4, são 8 equipes, e se classificam os 2 primeiros de cada, e os 2 primeiros, o primeiro enfrenta o segundo enfrenta o primeiro do outro grupo. A gente teve apenas um jogo, a gente teve a Medusa ganhando de 2-1 do Hércules. Esse jogo, vale destacar que a Medusa acabou vencendo a favorita Hércules, né? A Efeto, a gente sabe muito bem, é muito desenvolvida, é muito estruturada em todos os esportes e no vôlei também não é diferente. A Medusa acabou vencendo e se coloca, além como favorita de liderar o seu grupo, se coloca como favorita ao título. Ela que acabou vencendo também a Fafiche, então assim, venceu as duas maiores potências do seu grupo, então vem se colocando aí como futura candidata ao título. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho aqui do basquete. O basquete ele teve placares elásticos tanto no masculino e disputas apertadas no feminino. O masculino a disputa é um grupo único com 5 atléticas. Os 2 primeiros se classificam para a final. E a gente teve o jogo da Face versus Essex e a Face ganhou de 52-23. Já a Grifo versus Fafiche, a Grifo ganhou de 69-22. Já no feminino, são 7 atléticas com 2 grupos, cada um com 3 e outro com 4, e se classificam os 2 primeiros e os 2 terceiros colocados. O grupo B já está todo classificado, a disputa agora é pelas posições. A Direito ganhou de 14-8 da Fafiche, e a Vetusta vence seu segundo jogo e assume a liderança do grupo, e a Fafiche depende da última rodada para buscar a classificação. Já no futebol de campo, que o JP tem falado muito como é difícil as atléticas participarem, né, do futebol de campo, porque é muito caro e tudo mais, são 2 grupos divididos com 3 equipes, todos já estão classificados e a próxima fase vai definir quem avança direto às semis. A Grifo ganhou de 1-0 da Face e a Hércules ganhou de 5-1 da Essex, uma goleada, assim. 3 gols de Vitor Uriel, artilheiro do campeonato, e a vitória confirma a liderança da Efeto no grupo. O Fute-Mesa, ele tem um regulamento que permitia a cada atlético levar 2 equipes que poderiam ter até 3 jogadores. André Viana, Remy Lucas e Diogo Ávila da Efeto foram os campeões. E a final foi um jogo acirrado contra a outra dupla da Efeto também. Marmelada. A Efeto confirmou o título, destacando a cultura forte do prédio em torno da modalidade. E segundo o André, as mesas da faculdade incentivam muito a prática entre os alunos. Como a gente estava comentando aqui antes, né? O tempo inteiro quem vai na Efeto sabe que é realmente muito forte, porque eles estão sempre jogando fute-mesa Não, no prédio. Inclusive, eu conversei com o André, que foi um dos campeões do fute-mesa, e ele falou que eles jogam até outras modalidades do próprio fute-mesa, assim. Então, eles têm uma disponibilidade de mesas muito grande e uma galera muito engajada para jogar. Então, assim, eles praticamente dominam a competição até em caráter regional, seja aqui, seja estadual e tudo mais. Então, assim, jogam muito bem e eram os totais favoritos e acabaram levando as 2 duplas pra final. Então, parabéns aí pra galera do Efeto. E vamos falar das inscrições aí. Conta pra gente. Bora. Exatamente, foi aberta nessa segunda-feira, dia 5 de maio, a 5ª janela de inscrição para o Inter. Ela que tem prazo final até o dia 8, que é quinta-feira. E é uma janela especial que ela pode incluir alguns atletas nas modalidades coletivas, mas que principalmente serve para inscrição de atletas para o atletismo e para a natação. São 2 modalidades que vão acontecer ali no final do mês. E é isso, e no próximo final de semana a gente marca a 4ª rodada das modalidades coletivas. Para algumas modalidades, igual a gente conversou aqui, vai ser a segunda, vai ser a terceira, vai ser a 4ª rodada. E conversando com a galera da Lau, a ideia é que tudo se acabe não nesse, mas no próximo final de semana, para que acabem todas as rodadas das modalidades coletivas, para que daí na outra semana, acredito que vai ser ali pro dia 20, na 3ª ou 4ª semana de maio, a gente já comece com os mata-matas, seja quarta, seja semifinais de todas as modalidades. Então tá certo, a gente fala, né? Depois, na semana que vem a gente não vai ter programa, mas na outra semana, provavelmente, então, a gente vai fazer os resultados das 2 semanas já encaminhando mesmo para ter quem são os classificados, quem vai fazer semifinal, quem vai fazer quartas. Exatamente. Legal, gente. Então a gente fica por aqui hoje. Semana que vem nós não temos programa, porque nós não estaremos em Belo Horizonte. Então daqui 15 dias a gente volta com um novo episódio do FMG Esportes. Até mais. Tchau, gente.